né? Dando bom dia a vocês e dizendo uma coisa, já terminei de corrigir a prova de vocês. Quando terminar as aulas de hoje, eu termino de dar a última aula para vocês, 10h40. Logo em seguida, eu vou colocar as notas no sistema, tá? Estou só organizando. Eu corrigi as provas, mas eu não somei ainda. E eu vou só somar rapidinho e colocar no sistema. Então, quando for à tarde, vocês já podem entrar para ver as notas de vocês antes da avaliação, tá certo? E a Alana tá aqui, tá. Alana, eu vi lá onde foi que você colocou o seu nome. Depois que eu fui fazer a correção normalzinho, né? Na parte que é para colocar o nome que você não coloca, você colocou ao lado da palavrinha lá que tem lá atividade avaliativa. Aí eu sempre vou olhar, mas sempre que eu vejo que tá sem nome, eu já sei que é da minha florzinha Alana, que sempre esquece. Meus amores, em relação ao nosso conteúdo, deixa eu ver quem está aqui, Sofia. Brenda, tudo bem, Brenda? A Isabela entrou, mas caiu. Em relação ao nosso conteúdo, deixa eu só abrir aqui o nosso roteiro para eu me certificar. Roteiro das nossas provas. Tá aqui. Roteiro de bateria de provas. As provas já estão prontas, né? Claro, mandei a prova acho que na terça-feira para a escola. Eu sempre procuro colocar o conteúdo de acordo com o que a gente está vendo mesmo em sala de aula, que eu tento tirar as dúvidas de vocês, ó. Predicação verbal, transitividade verbal. Dentro disso, pode entrar verbos de ligação e verbos significativos e os tipos de predicados e predicativos. Aí eu quero perguntar para vocês o seguinte: como vocês é minha turminha que eu tenho mais aula assim num dia só, em relação ao nosso conteúdo, como é que vocês estão recebendo ele? Vocês têm alguma dúvida em relação? Eu vou fazer a retomada aqui com vocês de tudo que a gente viu. Vou só passar aqui todo o nosso roteirinho do jeito que ele está colocado lá no roteiro de provas. Está aqui, ó. Predicação verbal, esse é o início, né? Que a gente fala de predicação. Qual é o tipo de verbo que eu tenho, se ele é transitivo, intransitivo, transitivo direto ou indireto, ou se ele é de ligação, ó. Aqui no verbo intransitivo, é aquele que não pede complemento, que não precisa de um complemento para ter o seu sentido. Posso, posso, tá? Eu vou transformar ele em PDF e eu mando para o grupo, para o nosso grupo, tá? Quando terminar a aula de hoje, eu coloco ele em PDF e mando para você, tá bom, Isabelle? Seu áudio não está funcionando? Tá. Pronto, Samuel está chegando. Pois quando terminar a aula, eu coloco em PDF e coloco no grupo para vocês, tá bom? Então, ó, o intransitivo, vocês já lembram que ele não transita, ele não passa de um termo ao outro, ele não precisa de complemento para ganhar o seu sentido real. O exemplo aqui, o avião caiu. Cair é um verbo intransitivo, ele encerra o seu significado, um significado completo por si só. Se desejar, o falante pode acrescentar outras informações, mas a informação cair, o verbo cair por si só, ele já vai ter um significado, um sentido fechado. Aqui, deixa eu mudar aqui. Predicado. Como é que eu faço, como é que eu encontro o predicado de uma oração? Quando eu vou fazer a análise da oração, o que é mais importante nessa oração? Qual é o primeiro termo que eu tenho que encontrar? O verbo. O verbo. Quando eu encontro o verbo, junto ao verbo eu tenho o predicado. O que me resta, se me restar mais alguma coisa, aí eu tenho o sujeito. Às vezes eu posso não ter esse sujeito marcado abertamente nessa oração, mas eu tenho como encontrar esse sujeito a partir da desinência verbal, por exemplo, né? Se eu digo assim, ó, cheguei tarde. Cheguei tarde. Qual é o verbo? Cheguei. Cheguei. Aí depois disso eu tenho tarde lá, né? Tempo.
Só que eu não tenho mais nada além disso. Mas eu tenho como saber quem é o sujeito? Sim. Quem é o sujeito dessa oração? Eu. Pronto. Pela desinência verbal, eu consigo encontrar o sujeito. Mas quando eu vou olhar para a oração, a parte mais importante que eu tenho que fazer na análise, eu encontro logo de cara o verbo. Então, o predicado está aqui, ó. O predicado formado por um ou mais verbos é aquilo que se declara, é aquilo que se fala sobre o sujeito. E vai concordar com o sujeito tanto em número quanto em pessoa. Tanto em número quanto em pessoa. Se eu tenho um sujeito no singular, o meu verbo vai estar no singular. Se eu tenho sujeito no plural, o verbo vai estar no plural também para poder concordar com esse sujeito. Aí aqui a gente já viu isso, né? E aí ele fala sobre predicado e predicativo. Lembram dessa palavrinha predicativo? Lembram o que é o predicativo? Enquanto o predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito, o que é o predicativo? O que é o predicativo? Se predicado é aquilo que se fala sobre o sujeito, né? É o que se diz sobre o sujeito. O que é o predicativo? Qual é a diferença? Por que que um é predicado e o outro é predicativo? Pode ser verbo, nome, pode ser formado por um verbo. Predicativo é o que complementa o sujeito? Predicativo é o que caracteriza, qualifica esse sujeito. Ele traz uma característica em relação ao sujeito. E aí, Isabelle, e aí, meninas, Samuel, bom dia, o Samuel já está aqui. Tá. E aí, vocês vão lembrar que se eu tenho essa relação de predicativo, eu tenho a presença de um verbo de ligação. Esse verbo de ligação vai ligar esse predicativo ao sujeito. Enquanto no predicado eu tenho somente algo que é dito sobre o sujeito, lá no predicativo eu vou ter uma qualificação, uma caracterização em relação a esse sujeito. Certo? Tudo bem, meus amores? Ó, os predicados contêm necessariamente um verbo, mas seu núcleo pode ser um verbo, um nome, ou pode ser formado por um verbo e um nome. Aí que a gente vai lembrar dos predicados verbais, nominais ou verbo nominal. Aí aqui, ó, de acordo com o tipo de núcleo, que é a parte mais importante que eu tenho do predicado, nesse caso a gente está falando de predicado, se ele tiver como núcleo principal um nome, ele será classificado como predicado nominal. Olha aqui, ó. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação. Tia, deixa eu abrir aqui vocês para mim. Qual é a diferença entre o predicado nominal e o predicado verbal? No predicado verbal, o núcleo é um verbo e esse verbo é determinante de ação. O núcleo do predicado nominal é um verbo, ele é a parte mais importante do predicado. Certo? Quando eu tenho predicado nominal, a parte mais importante desse predicado será um nome. Aí a gente vem aqui para os exemplozinhos, ó. Predicado nominal indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, que são os verbos que indicam estado, e o predicativo do sujeito, ó, predicativo do sujeito. Complementa o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade, uma característica, uma qualificação. Há somente um núcleo,
caracterizado por um nome, que pode ser um substantivo ou um adjetivo. Ó, Alan está feliz. O estar não é um verbo de ação significativo, nocional. Ele é um verbo de ligação. E o que vem depois dele é uma qualificação, uma caracterização em relação a esse sujeito, que é Alan. Alan está feliz. Se eu tenho aqui, ó, a presença de um verbo de ligação e uma qualificação em relação ao sujeito, aqui eu tenho um predicado nominal, onde o núcleo, a parte mais importante é um nome. Nesse caso aqui, um adjetivo. Tudo bem? Estou sendo clara? Fiquei exausta. Quem ficou exausta? Eu. Quem? Eu fiquei. Eu fiquei. Eu fiquei. Pela desinência do verbo, eu consigo identificar o meu sujeito. Eu fiquei feliz. Ah, eu fiquei exausta. O exausta é um nome, portanto, é um predicado nominal, onde a parte mais importante desse predicado, o núcleo desse predicado, é um nome, exausta. Ficar. Ficar é um verbo de ligação. Não indica uma ação, mas um estado. Então, se eu tenho a presença do verbo de ligação, se eu tenho a presença de um verbo de ligação e eu tenho uma qualificação em relação ao sujeito, eu tenho um predicado nominal. Ele continua atencioso comigo. Continua, verbo de ligação. Atencioso, uma qualificação em relação ao sujeito. Aqui eu tenho predicado nominal. Tudo bem? Beleza. Por que a gente está fazendo rapidinho? A gente já viu isso, eu estou só revisando com vocês, tá? Na próxima aula, na segunda aula, eu quero trabalhar só com atividade, só com exercícios. Predicado verbal. O predicado verbal indica uma ação. Predicado verbal indica uma ação, sendo constituído por um núcleo, que é um verbo nocional. Pode aparecer nocional, significativo ou verbo de ação. É a mesma coisa, tá? Verbo que indica uma ação. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito, ou seja, eu não tenho depois desse verbo uma qualificação em relação ao sujeito. Eu vou ter o resultado de uma ação realizada. Olha aqui o que ele está dizendo, ó. Nesse caso, não há a presença de predicativo do sujeito, ou seja, eu não tenho depois do verbo de ação uma característica, uma qualificação em relação ao sujeito. Eu tenho o resultado de uma ação. Olha aqui, ó. Nós caminhamos muito hoje. Caminhar é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Ação. Ação. É um verbo de ação. Então, o que vem depois dele é o resultado da ação. E não é uma predicação do sujeito. Não é a qualificação em relação ao sujeito, certo? Cheguei, aí o núcleo, a parte mais importante, é um verbo, sendo um verbo nocional, um verbo de ação. Cheguei hoje de viagem. Chegar é um verbo de ação. O que vem depois dele não é uma qualificação em relação ao sujeito, é um resultado de ação. Cheguei hoje de viagem. Onde a parte mais importante, o núcleo desse predicado, vai ser o verbo. No último, o cliente perdeu os documentos. Sujeito, o cliente, verbo, perdeu, que é um verbo de ação. O que vem depois é chamado de objeto, que é o que ele perdeu os documentos. Os documentos é objeto porque serve de complemento para esse verbo de ação. Tudo bem? Joinha. Brenda, meu amor, deixa eu ver bem aqui. Samuel, tudo ok? Sim, tudo ok.
Ótimo. Brenda, me coloca o joinha ou fala no chat. Me dá um sinal de que você está compreendendo. Predicado, verbo nominal. Tudo bem, Brenda. Predicado, verbo nominal. Ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado também informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Aqui eu vou abrir. Como a gente já falou sobre isso, eu quero que vocês agora me expliquem quando é que eu vou identificar que eu tenho um predicado verbo nominal. Qual é a característica que eu tenho em relação a esse predicado? Sendo que ele está dizendo aqui o seguinte, ó, ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos. Como assim? Como é que eu identifico isso ao mesmo tempo? Eu falei para vocês que, nesse caso, eu tenho um verbo aparente, que está explícito na oração, e tem outro que vai ficar subentendido. Qual é o que fica aparente? Qual é o que fica subentendido? Se ele está dizendo que em um eu tenho a marcação no mesmo predicado, tanto da ação, do resultado da ação, quanto uma característica do sujeito. Então, aí eu já sei que eu teria a presença de dois tipos de verbo. Aí eu pergunto a vocês, os dois tipos de verbo, nesse caso aqui, ele está falando o quê? Eu estou falando de ligação e do verbo de ação. Qual é o que fica aparente e qual é o que fica subentendido nessa oração? Bora, meus amores. Olha aqui, ó. Aqui tem o seguinte, ó. Nesse caso, há a presença de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Digam-me. O que é o predicativo do sujeito? É quando complementa o sujeito. É quando complementa. E se você está me dizendo que o predicativo do sujeito, ele complementa o sujeito, e qual é a função do objeto? Ó, atenção. Quero ver todos vocês aqui na minha frente. Quando a gente estiver falando da presença do verbo de ligação, quando a gente estiver falando sobre a presença do verbo de ligação, o que vem depois do verbo de ligação, ele não é resultado de uma ação. Ele vai ser uma caracterização, uma qualificação em relação ao sujeito. Nesse caso, Isabelle, quando eu falo da presença de verbo de ligação e que quando depois desse verbo de ligação, vai aparecer esse complemento que você está chamando,
Esse complemento que vem logo após o verbo de ligação, que vai qualificar o sujeito, é chamado de predicativo. Predicativo do sujeito. Verbo de ligação, mais uma qualificação em relação a esse sujeito. Então, esse complemento, que você fala assim, ele vai complementar o sujeito, ele vai caracterizar. Se ele vai caracterizar esse sujeito, ele não vai ser chamado de objeto, ele vai ser chamado de predicativo do sujeito. Aí nós temos duas informações. Eu tenho predicativo do sujeito, mas eu posso ter também predicativo do objeto. O que é que muda? No predicativo do sujeito, eu estou qualificando o sujeito. No predicativo do objeto, eu vou estar qualificando o objeto. O que é esse objeto? Aí aqui a gente vai entrar propriamente na relação que eu tenho entre predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. O que a gente acabou de falar aqui sobre o predicado verbo nominal, eu tenho a presença dos dois verbos, dos dois tipos de predicado, quer dizer, eu tenho tanto predicado nominal e verbal dentro da mesma oração. Como é que isso aparece? Lá no predicado, eu vou ter tanto o resultado de uma ação quanto uma qualificação. Na ordem direta, no predicado verbo nominal, eu tenho a presença de um verbo de ação, onde ele está lá aparente, se mostrando que eu tenho esse verbo de ligação. Aliás, o verbo de ação. E o verbo de ligação, ele vem subentendido. De novo, quando eu estou falando de predicado verbo nominal, eu estou falando da presença de um verbo de ação e também de um verbo de ligação dentro do mesmo predicado. Sendo que o verbo de ação está aparente, ele está lá marcado na oração, e o verbo de ligação, ele vai estar subentendido. Ele não aparece na oração, mas eu entendo que junto com esse núcleo verbal, eu também tenho um núcleo nominal. Deu para ser claro agora? Isabelle, Sofia, Brenda, Samuel. Ó, se eu tenho, de novo, vou ficar aqui de frente para você. Se eu tenho o verbo de ligação, atenção, se eu tenho o verbo de ligação, né? Eu estou com um sujeito bonitinho, sujeito. Aí eu tenho o verbo de ligação e depois do verbo de ligação eu tenho uma qualificação. Como é que a gente coloca isso no exemplo? Vou colocar assim, ó. Natália está cansada. Natália está cansada. Vou colocar isso aqui no quadro, é melhor, né? Deixa só. Aqui. Dá para ver o que eu estou fazendo? Natália está cansada. Aqui. Natália está cansada. Quando a gente vai fazer essa análise, a primeira coisa que eu digo a vocês é o quê? Encontre o quê? Qual é a parte mais importante? O verbo. Qual é o verbo dessa oração? Tá aqui, ó. Está. Aí eu pergunto para vocês. Está é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Ligação. Tá aqui. Verbo de ligação. Pronto. Cadê o sujeito? Se eu já encontrei o verbo,
Aqui, ó, se eu já encontrei o verbo, eu sei que tudo isso daqui é o meu predicado. Tá aqui o pezinho de predicado, então sujeito, Natália. Beleza. Aí eu disse a vocês, ó, se eu tenho verbo de ligação, o que vem depois, que é isso daqui, ó, verbo de ligação, o resultado disso daqui não é objeto. Ele será chamado de predicativo do sujeito. Dá para entender, gente? Predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito, ó, ele é uma qualificação do sujeito. É uma característica dada ao sujeito, ligada ao sujeito através de um verbo de ligação. Certo? Sujeito, verbo de ligação, ó, sujeito, verbo de ligação. Aqui, ó, predicativo do sujeito. O complemento do verbo é chamado de predicativo do sujeito. Mas eu posso pegar bem aqui outra e colocar assim, ó. Cláudio correu muito. Pronto. Cláudio correu muito. Primeira coisa que eu vou encontrar. Primeira coisa que eu tenho que encontrar. Verbo. Qual é o verbo? Correr. Correr. Tá aqui. O que vem depois do verbo é tudo predicado. Quem é o sujeito? Cláudio. Cláudio. Tá aqui. Sujeito, predicado. Aí eu já sei que o verbo é correr. É um verbo de ligação ou é um verbo de ação? Ação. Pronto, é um verbo de ação. Tá aqui. Verbo de ação. Se eu tenho um verbo de ação, esse complementozinho aqui, ó, não é chamado de predicativo. Ele é chamado de objeto. O objeto complementa o sentido do verbo, tá? Enquanto aqui, ó, nesse predicativo, eu tenho uma relação direta com o sujeito, nesse caso aqui, ó, o objeto, a relação dele é com o verbo. Aí, se eu tenho o objeto, que é o complemento do verbo correr, eu pergunto a vocês, eu tenho objeto direto ou indireto? Olha como é que ele está sendo ligado ao verbo, de forma direta ou indireta? Direta. Direta. Não tenho presença de preposição. Então, aqui eu tenho o objeto direto. Se eu tenho um objeto direto, esse verbo aqui é um verbo transitivo, porque ele pede complemento, certo? E agora eu pergunto, ele é um verbo transitivo, direto ou indireto? Direto. Direto. Verbo transitivo direto, o complemento é objeto direto. Aqui eu tenho, ó, sujeito e predicado. Eu tenho verbo transitivo direto e o complemento é objeto direto. O verbo é de ação. Portanto, o complemento que eu tenho aqui é chamado de objeto. Aqui, quando eu tenho o verbo de ligação, o complemento não é chamado de objeto, ele é chamado de predicativo. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Aí eu vou apagar toda a minha bagunça aqui para poder continuar explicando. Peraí. Pronto. Aí aqui, ó, quando ele diz o seguinte, essa segunda parte. Nesse caso, há a presença de predicativo do sujeito,
que é uma qualificação em relação ao sujeito. Existem também o predicativo do objeto, que eu vou ter essa complementação em relação ao objeto e não em relação ao sujeito. Complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica. Aí vamos aqui para o exemplo. O verbo de ligação eu já falei para vocês, né? Que vai ligar a predicação, a qualificação ao sujeito. E aqui tem a listinha, ó. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Lembrando, meus amores, isso aqui é muito importante, que inclusive tem uma questão na prova falando sobre isso com vocês, é que essa determinação entre o verbo de ação e o verbo de ligação, o que é verbo de ligação e o que é verbo de ação, também pode ser contextualizado, dependendo do contexto. O que isso quer dizer? Ó, olha aqui esse verbo, andar. Eu sempre falo para vocês, mas tem outros que podem ser colocados nessa mesma situação. Eu digo assim, ó, o andar, ele pode ser real, no sentido de caminhar, de percorrer, e o andar no sentido de parecer. Então, aqui, outros verbos vão se colocar nessa situação. Vai ter exemplos lá aparentes de quando é que o verbo está sendo colocado como verbo de ligação e quando é que ele está sendo colocado como verbo de ação. Dentro da própria atividade. Vão ter duas frases, olha aqui, ó, spoiler da prova. Ele vai ter, tem duas pares, né? Digamos assim, nós temos pares de frases com o mesmo verbo que vocês vão dizer se ali, naquela frase, ele está sendo um verbo de ação ou se ele está sendo um verbo de ligação. Vocês vão olhar para o contexto como um todo, tá? Olhem, principalmente, atenção aqui, ó. Quando vocês olharem para o verbo, vocês vão ver depois o complemento que vem depois. Para saber se esse complemento é uma característica em relação ao sujeito ou se é o resultado de uma ação. Aí vai determinar se o verbo é de ação ou de ligação, tá certo? Depende do contexto. Pares de frases que vocês vão fazer a análise em relação a isso, tá? Foi clara? Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, aqui, ó, aqueles exemplozinhos. O carro é vermelho. Olha aqui, ó, pra gente fazer análise, ó. O carro é vermelho. Primeira coisa, na marcação de sujeito predicado. O que eu encontro primeiro na oração? Verbo. 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 Cadê o verbo? Que é o verbo ser, tá? Tudo que vem aqui depois, olha. Aqui, onde está o verbo, é o meu predicado. Qual é o sujeito da oração? O carro. Aqui é sujeito. Aqui é predicado. O verbo é de ligação ou é um verbo de ação? Ser. É um verbo de ligação. Vermelho é o resultado de uma ação ou é uma qualificação em relação ao sujeito? É uma característica em relação ao sujeito? É o quê? É uma característica. É uma caracterização. Portanto, aqui é um predicativo do sujeito. Aqui, ó, o carro é vermelho, verbo de ligação, e esse complemento aqui é chamado de predicativo do sujeito, porque é uma caracterização, uma qualificação em relação ao sujeito. E assim vai acontecer com todas essas, ó, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Todos esses aqui, ó, todos esses aqui são qualificações, é predicação do sujeito. Portanto, atenção, o predicado dessas orações aqui, todas elas, é um predicado nominal. Predicado nominal, verbo de ligação e qualificação em relação ao sujeito. A parte mais importante, o núcleo do predicado, são nomes. Ó, adjetivo, adjetivo,
adjetivo, certo? O que determina é essa colocação do predicado nominal, presença do verbo de ligação. A parte mais importante do predicado é um nome, que pode ser tanto um substantivo quanto um adjetivo. O que vem depois do verbo de ligação, que é o complemento desse verbo, ele não vai ser chamado de objeto, ele vai ser chamado de predicativo do sujeito. Tudo bem? Aí eu tenho aqui, ó, existem casos em que os verbos podem aparecer como transitivos ou intransitivos. Essas duas formas de classificação estão diretamente ligadas ao contexto em que eles aparecem nas frases. Tudo bem? Vou apagar aqui. Verbos de ação, a gente falou dos verbos de ligação, aqui a gente tem os de ação. Possuem significado próprio e revelam algo que está sendo realizado pelo sujeito, é resultado de uma ação, dentro da frase. Os verbos de ação estão presentes no predicado verbal e no predicado verbo nominal também. Alguns exemplos de verbo de ação são sair, bater, ir, vir, beber, gritar, entre outros. O verbo de ação tem, no mínimo, um argumento, ou seja, algo que lhe complete o significado. Quando existem 2 ou 3 argumentos, os outros verbos que seguem serão complementos, não sendo afetados pela ação verbal. Aí aqui, ó, exemplo. O cachorro virou a mesa, fui de carro para a faculdade, estou comendo pastel, mudei de casa, ensinei muitas coisas para meu colega, li um livro em 2 dias. Parte importante, vamos fazer análise pelo menos de uma. Quero fazer dessa daqui, ó. Ensinei muitas coisas para o meu colega. Primeira coisa. Verbo. Cadê o verbo? Ensinei. Ensinei. Tá aqui o verbo. Então, eu sei que isso aqui tudo, ó, tudo bonitinho. Ao lado da minha setinha reta, bem retinha, é o meu predicado. Quem é o sujeito? Eu. Tá aqui marcado? Tá aparente? Não. Não, mas pela desinência do verbo eu sei que eu é o sujeito. Eu ensinei muitas coisas. Ensinar é um verbo de ligação ou é um verbo de ação? É um verbo de ação. Então, eu já coloco aqui, ó. Verbo de ação. Aí, o que eu pergunto para o verbo? Ensinei o quê? Ensinei o quê? Aqui, ó. Tudo que vem aqui é chamado de objeto. Aí, como é que eu vou saber se é objeto direto ou indireto? Aqui é uma frase muito massa para fazer análise, ó. Ensinei é o meu verbo. Ensinei o quê? Muitas coisas para o meu colega. Se eu tenho o complemento, eu já sei que esse verbo é transitivo. Aí eu posso dizer se ele é direto ou indireto. Eu não vou continuar a explicação, porque tem menos de 1 minuto, a gente retoma daqui na próxima aula para vocês entenderem a bitransitividade de novo, tá? A gente volta desse pontozinho aqui que eu vou explicar para vocês. Cheirinho? Até daqui a pouquinho, tá? Beijo.